Eu li uma notícia que eu considero muito preocupante, mas também explica muito por que o povo Yanomami continua sofrendo, morrendo de desnutrição e por que o garimpo ilegal ainda é forte na Amazônia, mesmo depois da mudança de governo e mesmo depois que esse novo governo decretou estado de emergência sanitária na região e prometeu resolver o problema. Vem comigo que você vai entender. Eu sou o Ricardo Melo, o explicador geral da República. Senta o dedo no like, engaja comigo. Vamos nessa. Seguinte, a notícia é essa aqui, publicada na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ministério da Defesa se negou a levar ministros para visitar Yanomamis, dizem integrantes do governo. O que diz a notícia? Que no dia 10 de janeiro, agora, os ministros Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas, tiveram que se virar e contratar aviões particulares para levá-los até Auares, em Rondônia, uma das regiões em que os Yanomamis continuam em situação extremamente precária. A desculpa que o Ministério da Defesa deu é que não tinha aviões disponíveis com autonomia suficiente para levar as pessoas lá. Aí eu fico pensando, se as Forças Armadas brasileiras não têm aviões que cheguem a uma determinada região da Amazônia, como é que a gente vai fazer se tiver uma invasão estrangeira nessa região? As Forças Armadas brasileiras não conseguem cobrir o território nacional? Eu, sinceramente, duvido disso. Até por tudo que eu li a respeito e vou comentar nesse vídeo aqui, o que parece mesmo é que está havendo um corpo mole, proposital, do comando militar. Ou como diz essa matéria aqui, uma sabotagem mesmo. Em janeiro do ano passado, o governo decretou estado de emergência e falou que ia fazer uma grande operação para salvar os indígenas e para expulsar os garimpeiros clandestinos que poluíram os rios, que levaram doenças, enfim, que infestaram a região de coisas ruins. Mas olha só, nem a entrega de cestas básicas, que era uma das funções mais elementares desses militares, foi feita direito. Eles só entregaram metade das cestas que eram destinadas para os indígenas que estão morrendo de fome. Não tem um mês, em 2023, que eles cumpriram a meta de distribuição dos alimentos. Outra coisa, o garimpo só existe porque existe também tráfego aéreo de aviões que levam comida, combustível, todo tipo de suprimento para os garimpeiros. Se cortar esse fluxo, o garimpo para, porque não tem estrada lá. E essa foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo governo. A aeronáutica ia fechar o espaço aéreo sobre a terra indígena para sufocar o garimpo ilegal. Sabe quanto tempo isso durou? Efetivamente 6 dias. Oficialmente a Força Aérea controla até hoje, mas só oficialmente, porque a região está mais furada que uma peneira. E os aviões do garimpo voltaram a circular e com a ajuda do crime organizado, que também usa essas rotas para traficar drogas, para fazer contrabando. Nem colaborar com a Polícia Federal os militares querem. Pelo contrário, eles escondem informações. O New York Times publicou uma matéria enorme revelando que a Amazônia tem quase 1.300 pistas de pouso clandestinas, que são usadas por esses aviões. 60% delas ficam dentro das terras indígenas e o movimento continua frenético lá. O que a gente está vendo? As Forças Armadas fingirem que respeitam o novo governo e o novo governo fingindo que não está vendo isso acontecer. O Lula não enfrenta os militares que ajudaram inclusive a tentar dar um golpe de Estado contra ele. Fica nesse lenga-lenga e pior, de vez em quando ainda faz um afago, elogia, aumenta a verba, promete mais investimentos. Os caras simplesmente não aceitam a hierarquia e fica por isso mesmo. O Lula é um presidente que caminha ali, ó, no fio da navalha. Se ele chegar um tiquinho para o lado, já era. E por quê? Porque ao mesmo tempo em que o Brasil elegeu o Lula presidente, elegeu junto um Congresso extremamente reacionário, o mais reacionário da história do Brasil. Um Congresso que é majoritariamente contra o presidente e que só fica também esperando o mínimo deslize para tirar ele do cargo. Nós não estamos mais num presidencialismo. O Brasil vive um parlamentarismo que já não é mais nem disfarçado, já está escancarado. O Congresso manda no orçamento e chantageia o governo o tempo todo. O Lira nunca está satisfeito com nada.
ele já tem 3 ministérios e sempre quer mais e mais e mais. O governo está engessado, não consegue reagir. O IBAMA não consegue fiscalizar a Amazônia porque é recebida a bala pelos criminosos. A FUNAI não consegue atuar lá também pelo mesmo motivo. E quem é que tem bala para trocar com esses bandidos, para garantir um mínimo de segurança naquela região? Quem é que tem avião, helicóptero, barco, armas e gente suficiente e bem paga para enfrentar essa situação? Só as Forças Armadas, que não querem nada com nada. No começo do ano passado, quando a situação foi exposta para o mundo inteiro, quando a gente viu aquelas imagens de indígenas esqueléticos, famintos, doentes, pegou tão mal que todo mundo resolveu ir para lá. Mas aos poucos isso foi diminuindo, e quando o Estado brasileiro sai, o crime entra, não existe vácuo. A situação está melhor que em 2022? Tá, mas está muito melhor? Não. Eu diria até que está, no máximo, um pouco menos pior e continua piorando um pouquinho a cada dia. Repito, porque as Forças Armadas fingem que respeitam o presidente e o presidente finge que não vê o que está acontecendo. Imagino eu com medo de piorar as coisas ainda mais. Enquanto isso, os Yanomamis continuam morrendo de fome, de doenças, a bala, e o mundo inteiro está vendo a nossa total incapacidade de lidar com esse problema. Isso é uma tristeza sem fim.